Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Simone Barbosa. Para quem não me conhece, espero que esteja tudo bem com você. Se não está, vai ficar, tenho certeza, em nome de Jesus. Bom, hoje eu quero trazer uma reflexão aqui, a qual o Espírito Santo falou comigo por esses dias, diante de algumas situações, né, da nossa vida diária, né? O Espírito Santo, que ele é uma pessoa, nós temos que entender que o Espírito Santo é uma pessoa, porque Jesus disse que, quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos: Eu volto ao Pai, mas eu vos deixo um consolador, o Espírito da verdade, o Espírito encorajador, que é o nosso amigo Espírito Santo, que nós temos que todos os dias buscar, pedir a presença dele na nossa vida diária, né? Nós não podemos fazer nada sozinha, mas nós temos que buscar o Espírito Santo para a nossa vida, porque é ele que vai nos alertar, é ele que vai nos ensinar, é ele que vai nos encorajar, é ele que vai nos mostrar a verdade, né? Então a gente tem que buscar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, amigo Espírito Santo, ele falou comigo por esses dias sobre uma situação em que ele me trouxe um confronto, né, para minha vida. E eu quero estar compartilhando aqui com vocês, porque eu creio que muitas pessoas passam pela mesma situação. E se não passaram já, com certeza vão passar um dia. O Espírito Santo falou comigo, me fez uma pergunta. Ele me perguntou quem você é diante das dificuldades e a quem você recorre, a quem você busca socorro diante de uma dificuldade. E ali, quando o Espírito Santo falou, eu comecei a pensar, comecei a refletir muito sobre comportamento, né? Como que a gente se comporta diante de certas dificuldades. Será que a gente se posiciona de maneira de enfrentar a dificuldade, de maneira de resolver a situação? Ou será que a gente dá uma desculpa? Será que a gente se justifica, traz várias justificativas, mas não coloca realmente a verdade, né? Não expõe que algo não está bem dentro de nós e aquela situação está acontecendo conosco, que é porque Deus está querendo nos corrigir de algo, né? Será que nós fugimos, nos escondemos? Será que nós fizemos igual o profeta Elias, que quando Jezabel disse que ia matar ele, ia fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal? Será que nós vamos também fugir e pedir a morte? Será? Né? Deixa essa reflexão aí. Enquanto isso, eu quero ler a palavra do Senhor, que está lá no primeiro livro de Reis, se encontra no capítulo 19. Eu quero ler do versículo 1 ao 8, para a gente estar fazendo uma reflexão para a nossa vida, porque nós temos que refletir sobre a palavra de Deus todos os dias. E quando alguma situação difícil acontece com nós, nós temos que buscar mais ainda refletir na palavra, porque a palavra diz que Deus, ele não dá sofrimento como alimento e nem tristeza como angústia para nos matar, mas sim para nos ensinar o caminho. Então, sempre quando algo difícil acontecer, pode ter certeza, o Senhor está querendo te corrigir, o Senhor está querendo te ensinar algo novo, né, para trazer alinhamento para a tua vida, para trazer a direção do Espírito Santo na tua vida, tá bom? Então, vamos lá para a palavra. A palavra diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou,
pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Eu vou ler essa parte aqui, eu quero estar falando algo para você aqui que eu aprendi com o Senhor. Por isso, o título dessa mensagem é Quem nós somos diante da dificuldade. Será que nós somos como Elias? Porque aqui Jezabel, ela ameaçou Elias de morte. E Elias teve medo e fugiu. Fugiu. O profeta de Deus teve medo e fugiu. Por quê? Porque a situação que estava diante de Elias, né, fez com que ele se sentisse amedrontado por conta da ameaça de Jezabel, dizendo que ia fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal. Só que antes disso aqui acontecer, essa situação aqui, Elias havia estado diante dos profetas de Baal, que eram os profetas que serviam a Jezabel, aonde eles montaram todo um altar lá para os deuses dele, né, dizendo que os deuses deles era melhor, que ia atender, que ia ouvir eles, né? Só que aí Elias, ele fez um altar para Deus. E aí ele disse, né, vamos ver quem realmente é Deus de verdade. Vamos ver quem é o único Deus. E aí o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Elias, mandou fogo descer do céu, onde queimou todas as madeiras do altar, queimou até a água que ele fez que passava nas valetas. E ali o nosso Deus manifestou a glória e o poder dele, porque ele é o único Deus e não há outro além dele. E aí todos eles vivenciaram a glória, o poder do nosso Deus. E aí Elias deu uma ordem ao povo de Israel que prendesse todos os profetas de Baal, e eles prenderam. E aí Elias, né, isso dando um pano de fundo da história antes, Elias levou eles para a palavra diz aqui que levou eles até em direção ao mar, né, e lá ele matou todos os profetas de Baal. E aí o rei Acabe, né, contou para Jezabel tudo que Elias havia feito. Então Jezabel ficou com muita raiva de Elias e prometeu ele de morte, prometeu fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal. Só que Elias ficou com medo diante dessa situação difícil. Essa situação difícil fez com que Elias esquecesse o poder de Deus, fez com que Elias esquecesse toda a glória de Deus, tudo aquilo que ele viveu diante dos olhos dele que Deus fez antes. Ele teve tanto medo que ele ficou cego. E a única coisa que ele pensou foi em fugir, e ele fugiu. Ele levou o servo dele, que naquela situação era Eliseu. E a palavra diz que ele foi sozinho para o deserto. Ele foi sozinho para o deserto, não foi Deus que levou ele para o deserto para testar. Assim como muitas vezes Deus nos leva para o deserto, assim como o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, né, para ele ser testado aqueles 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério. Mas na verdade, Elias foi sozinho ao deserto. Elias não buscou socorro a Deus de imediato. Ele deixou o sentimento do medo tomar conta dele e ele buscou o caminho dele de fuga diante daquela situação difícil. E aí eu digo para vocês, não é assim com nós também nos dias de hoje? Nós não fizemos como Elias? Diante de situações difíceis, nós não temos medo também e não fugimos da situação? E eu quero dizer para você, quando você foge da situação, quando você não enfrenta a situação difícil, você acaba indo para um deserto sozinho, onde você vai passar dor, sofrimento, ansiedade, talvez até depressão, tristeza, vai achar que de nada mais vale, vai achar que não vai conseguir, que aquele problema, aquela situação não tem solução, assim como Elias. Aí a palavra diz que Elias orou, só que ele orou de maneira errada. Ele não orou pedindo livramento. Ele não orou adorando a Deus diante da situação difícil na dor. Não, ele orou pedindo a morte dele.
Olha a oração que Elias fez. Será que nós também não questionamos a Deus? Porque diante da situação difícil, o que nós temos que aprender é olhar para o comportamento nosso. Como que nós nos comportamos diante da situação difícil? Será que nós temos um comportamento de maturidade? Um comportamento de quem tem fé em Deus? Ou será que nós fugimos? Porque se nós fugimos, quer dizer que nós não amadurecemos ainda na nossa fé. Quer dizer que nós não confiamos no Deus que antes fez descer fogo do céu, manifestou seu poder e glória diante de todo o povo, diante de todos os profetas inimigos. Nós esquecemos o que Deus fez. Diante dos problemas, nós esquecemos das coisas boas que Deus fez anteriormente. Perdemos a nossa total fé e confiança no poder de Deus, na ação de Deus. E aqui vai dizer que, a partir do versículo 5, diz assim: então ele deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto ele dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e uns jarros de água. Ele comeu, bebeu e deitou novamente. Ele recebeu o alimento, a provisão ali que o anjo trouxe para ele, mas ele não entendeu que era para ele se levantar, que aquele alimento veio ali que era para ele se levantar, se posicionar, sair daquele daquele lugar de vítima que ele estava, né? Então a palavra diz assim: o anjo do Senhor voltou e tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma mais um pouco, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites. Olha só que interessante isso. Até o Monte Sinai, o monte de Deus, ali a palavra diz que ele encontrou uma caverna e passou a noite. Olha só isso. A palavra diz aqui que o anjo voltou novamente, tocou Elias, mandou que ele comesse. Se ele não se alimentasse daquele pão e se ele não tomasse daquela água, ele não iria aguentar a viagem de 40 dias e 40 noites. Até o Monte Sinai, que é um monte de Deus. Elias se alimentou. Elias ouviu a voz do anjo, ele obedeceu ao anjo, ele se alimentou do pão, ele se levantou, ele tomou um posicionamento diferente. Eu quero te dizer que diante da situação difícil não é para você ficar prostrado. Deus não quer que nós nos prostremos diante da situação difícil, mas Ele quer que nós nos posicionamos como homens e mulheres de Deus, como soldados de Cristo que somos. A situação difícil é para nos ensinar, para nos aproximar de Deus, porque a palavra diz que se nós nos alimentarmos do pão da vida, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, nós teremos força no nosso espírito, força para vencer as batalhas e bebermos da água da vida, porque é esse alimento que o Elias recebeu, aquele bebeu da água da vida, que quem bebe desta água, Jesus disse para aquela mulher lá no poço de Jacó, jamais terá sede. Porque essa água que Jesus dá não é a água que nós temos na nossa torneira, no nosso jarro, mas é a água que o nosso espírito precisa. E o nosso espírito precisa estar alimentado da palavra de Deus, para que nós possamos enfrentar os momentos difíceis sem fugir deles, mas enfrentá-los, para que nós venhamos ter experiência e para que nós venhamos a crescer na nossa fé, crescer na confiança em Deus, porque Deus quer que nós confiamos nele. Quando o Espírito Santo falava para mim quem nós somos diante das dificuldades e a quem nós recorremos, ele queria saber qual que é o nosso comportamento, como que a gente se porta diante da dificuldade. Aqui nós estudamos um pouquinho da situação de Elias diante da dificuldade. Né? Mas cada um de nós tem o nosso particular diante da dificuldade. E é isso que nós temos que buscar entender diante da dificuldade. E pedir ajuda de Deus, que é Ele que vai nos ajudar. Amém? E a palavra diz aqui que ele andou 40 dias e 40 noites. E ele chegou no monte de Deus. Eu creio que aí ele foi direcionado à presença de Deus. Né? E ali ele recebeu um novo comando. Né, nova ordem de Deus para a vida dele.
E eu quero te dizer uma coisa: as dificuldades não são para nos matar, elas são para nos ensinar, para nos dar crescimento. E tem dificuldades que nós buscamos com as nossas próprias mãos. E quando nós buscamos com as nossas próprias mãos, nós temos que rever o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas decisões, os caminhos que nós temos andado. Nós precisamos rever a nossa vida, né? E quando as dificuldades vêm, quem nós buscamos? Nós temos que buscar a Deus. Só Ele pode nos ensinar, só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos livrar diante de uma situação difícil, né? Então eu quero deixar essa mensagem para você. Se você está passando por um momento difícil, saiba que o Senhor, saiba que o Espírito Santo, Ele está ali para ouvir o teu pedido, para o teu pedido de ajuda. Ele está ali para ouvir a tua oração, Ele está ali para te ajudar, para te encorajar e para te fortalecer e para te dar livramento. Amém? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, se ele falou no seu coração, curte ele, compartilha. Com certeza tem muitas pessoas passando por momentos de dificuldades e precisam ouvir esta mensagem, porque Deus vai falar no coração dela, assim como falou no meu e no seu. Comenta nesse vídeo, coloca um amém aí, se Deus falou com você. Se você está passando por alguma dificuldade, deixa seu nome aí para a gente estar orando, intercedendo por você. Que você seja abençoado em nome de Jesus.